Olá, sejam bem-vindos a mais um processo de gestão de recursos humanos, neste caso, a compensação. Como esta imagem representa, a compensação está naturalmente interrelacionada com todos os restantes processos de gestão de recursos humanos que vimos anteriormente, a começar pela organização do trabalho, o planeamento de recursos humanos, o recrutamento e seleção, muito influenciado pelas condições de compensação que a nossa organização poderá proporcionar, o acolhimento e integração, a oportunidade única de explicar quais são as orientações estratégicas da organização e, por conseguinte, quais são as limitações ou os constrangimentos do ponto de vista de compensação que a organização poderá enfrentar, a formação e desenvolvimento como um poderoso instrumento de atualização do desempenho e, portanto, de motivação, sendo este também um dos objetivos da compensação, a gestão do desempenho como um dos processos-chave que auxilia a melhoria individual e organizacional e, naturalmente, esse esforço deverá ser premiado também através da compensação. Portanto, a compensação sendo um processo essencial da gestão de recursos humanos e, naturalmente, enquadrada naquilo que é a estratégia da organização. Quais são então os objetivos esperados para este tema? O primeiro é que consigam explicar se e como funciona o papel motivador do salário. Explicar os objetivos e os princípios subjacentes a uma política de compensação. Depois, descrever e ilustrar as componentes possíveis de um pacote de compensação. Definir e descrever a importância dos conceitos de equidade interna e competitividade externa e, por fim, ser capaz de explicar a prática salarial de uma qualquer empresa, por exemplo, na mediana ou quartil 3 do mercado, o que é que isto significa e que consequências este posicionamento tem do ponto de vista do recrutamento e seleção. Mais uma vez o humor de Dilbert a influenciar o modo como vemos a compensação, neste caso a chefia dizendo que fez uma comparação salarial e que os salários pagos pela empresa comparam com a média. A forma de conseguir que esta comparação fosse positiva e, portanto, dentro da média foi alterar o conceito de indústria para incluir os profissionais da tecnologia, têxteis, teenagers e pessoas mortas. Portanto, com este enquadramento face à indústria, diz-nos o personagem que se sente sobrepago. Portanto, mais uma vez, o humor associado à gestão de recursos humanos. A primeira questão que colocamos em relação a este tema é se o salário é ou não realmente motivador e em que termos é que poderá ser motivador. Eu convidava-vos a verem um filme do Dan Pick, On Money as a Motivator. É uma excelente ilustração, possui dados suportados pela investigação científica que nos permitem ter uma outra visão sobre o salário, a compensação e o seu poder mais ou menos motivacional. Então, um bom filme. Our motivations are unbelievably interesting. I mean, I find I've been working on this for a few years, and I just find the topic still so amazingly engaging and interesting. So I want to tell you about that. The science is really surprising. The science is a little bit freaky, okay? We are not as endlessly manipulable and as predictable as you would think. There's a whole set of unbelievably interesting studies. I want to give you two that call into question this idea that if you reward something, you get more of the behavior you want. If you punish something, you get less of it. So let's go from London to the mean streets of Cambridge, Massachusetts, in the northeastern part of the United States. And let's talk about a study done at MIT, Massachusetts Institute of Technology. Here's what they did. They took a whole group of students, and they gave them a set of challenges. Things like memorizing strings of digits, solving word puzzles, other kinds of spatial puzzles, even physical tasks like throwing a ball through a hoop. Okay, they gave them these challenges, and they said to incentivize their performance, they gave them 3 levels of rewards. Okay, so if you did pretty well, you got a small monetary reward. If you did medium well, you got a medium monetary reward. And if you did really well, if you were one of the top performers, you got a large cash prize. Okay. We've seen this movie before. This is essentially a typical motivation scheme within organizations, right? We reward the very top performers, we ignore the low performers, and the other folks kind of in the middle, okay, you get a little bit. So what happens?
They do the test, they have these incentives, here's what they found out. One, as long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better their performance. Okay, that makes sense. But here's what happens. But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. Now, this is strange, right? A larger reward led to poorer performance? How can that possibly be? Now, what's interesting about this is that these folks here who did this are all economists, two at MIT, one at the University of Chicago, one at Carnegie Mellon, okay, the top tier of the economics profession. And they're reaching this conclusion that seems contrary to what a lot of us learned in economics, which is that the higher the reward, the better their performance. And they're saying that once you get above rudimentary cognitive skill, it's the other way around. Which seems like this kind of, the idea that these rewards don't work that way seems vaguely left-wing and socialist, doesn't it? It's kind of this kind of weird socialist conspiracy. For those of you who have those conspiracy theories, I want to point out the notoriously left-wing socialist group that financed the research, the Federal Reserve Bank. So this is the mainstream of the mainstream coming to a conclusion that's quite surprising, seems to defy the laws of behavioral physics. So this is strange. It's strange finding. So what do? They say, this is freaky. Let's go test it somewhere else. Maybe that $50 or $60 prize isn't sufficiently motivating for an MIT student, right? So let's go to a place where $50 is actually more significant relatively. Right? So let's take the experiment. We're going to go to Madurai, India, rural India, where $50, $60, whatever the number was, is actually a significant sum of money. So they replicated the experiment in India roughly as follows. Small rewards, the equivalent of 2 weeks' salary. Small performance, low performance, 2 weeks' salary. Medium performance, about a month's salary. High performance, about 2 months' salary. Okay, so those are real good incentives. Okay, so you're going to get a different result here. Well, what happened, though, was that the people offered the medium reward did no better than the people offered the small reward. But this time around, the people offered the top reward. They did worst of all. Higher incentives led to worse performance. What's interesting about this is that it actually isn't all that anomalous. This has been replicated over and over and over again by psychologists, by some extent by sociologists, and by economists, over and over and over again. For simple, straightforward tasks, those kinds of incentives, if you do this, then you get that, they're great. For tasks that are algorithmic, set of rules where you have to just follow along and get a right answer, if-then rewards, carrots and sticks, outstanding. But when the task gets more complicated, when it requires some conceptual, creative thinking, those kinds of motivators demonstrably don't work. In fact, money is a motivator at work, but in a slightly strange way. If you don't pay people enough, they won't be motivated. What's curious about, there's another paradox here, which is that the best use of money as a motivator is to pay people enough to take the issue of money off the table. Pay people enough so that they're not thinking about money and they're thinking about the work. Now, once you do that, it turns out there are 3 factors that the science shows lead to better performance, not to mention personal satisfaction. Autonomy, mastery, and purpose. Autonomy is our desire to be self-directed, to direct our own lives. Now, in many ways, traditional notions of management run afoul of that. Management is great if you want compliance, but if you want engagement, which is what we want in the workforce today as people are doing more complicated, sophisticated things, self-direction is better. Let me give you some examples of this, of almost radical forms of self-direction in the workplace that lead to good results. Let's start with this company right here, Atlassian, an Australian company. It's a software company, and they do something really cool. Once a quarter, on a Thursday afternoon, they say to their developers, for the next 24 hours, you can work on anything you want. You can work on it the way you want. You can work on it with whomever you want. All we ask is that you show the results to the company at the end of those 24 hours in this fun kind of meeting, not a star chamber session, but this fun meeting with beer and cake and fun and other things like that. It turns out that that one day of pure, undiluted autonomy has led to a whole array of fixes for existing software, a whole array of ideas for new products that otherwise had never emerged. One day. Now, this is not an if-then incentive. This is not the sort of thing that I would have done 3 years ago before I knew this research. I would have said, you want people to be creative and innovative? Give them a freaking innovation bonus. If you do something cool, I'll give you $2,500. They're not doing this at all. They're essentially saying, you probably want to do something interesting. Let me just get out of your way. One day of autonomy produces things that had never emerged. Let's talk about mastery.
Mastery is our urge to get better at stuff. We like to get better at stuff. This is why people play musical instruments on the weekend. You got all these people who are acting in ways that seem irrational economically. They play musical instruments on weekends. Why? It's not going to get them a mate. It's not going to make them any money. Why are they doing it? Because it's fun, because you get better at it, and that's satisfying. Go back in time a little bit. I imagine this if I went to my first economics professor, a woman named Mary Alice Schulman, and I went to her in 1983 and said, Professor Schulman, can I talk to you after class for a moment? Yeah. I got this inkling. I got this idea for a business model. I just want to run it past you. Here's how it would work. You get a bunch of people around the world who are doing highly skilled work, but they're willing to do it for free and volunteer their time, 20, sometimes 30 hours a week. Okay, she's looking at you somewhat skeptically there. Oh, but I'm not done. And then what they create, they give it away rather than sell it. It's going to be huge. I mean, she truly would have thought I was insane. Okay, it seemed to fly in the face of so many things. But what do you have? You have Linux powering 1 out of 4 corporate servers in Fortune 500 companies, Apache powering more than the majority of web servers, Wikipedia. What's going on? Why are people doing this? Why are these people, many of whom are technically sophisticated, highly skilled people who have jobs? Okay? They have jobs. They're working at jobs for pay, doing sophisticated technological work. And yet, during their limited discretionary time, they do equally, if not more, technically sophisticated work, not for their employer, but for someone else for free. That's a strange economic behavior. Economists who look into it, why are they doing this? It's overwhelmingly clear. Challenge and mastery, along with making a contribution. That's it. What you see more and more is a rise of what you might call the purpose motive, is that more and more organizations want to have some kind of transcendent purpose, partly because it makes coming to work better, partly because that's the way to get better talent. And what we're seeing now is, in some ways, when the profit motive becomes unmoored from the purpose motive, bad things happen. Bad things ethically sometimes, but also bad things just like not good stuff, like crappy products, like lame services, like uninspiring places to work. That when the profit motive is paramount, or when it becomes completely unhitched from the purpose motive, it's just, people don't do great things. More and more organizations are realizing this and sort of disturbing the categories between what's profit and what's purpose. And I think that actually heralds something interesting. And I think that the organizations that are flourishing, whether they're profit, for-profit, or somewhere in between, are animated by this purpose model. Let me give you a couple of examples. Here's the founder of Skype. He says, our goal is to be disruptive, but in the cause of making the world a better place. Pretty good purpose. Here's Steve Jobs. I want to put a ding in the universe. All right? That's the kind of thing that might get you up in the morning and racing to go to work. So I think that we are purpose maximizers, not only profit maximizers. I think the science shows that we care about mastery very, very deeply. And the science shows that we want to be self-directed. And I think that the big takeaway here is that if we start treating people like people and not assuming that they're simply horses, slower, smaller, better-smelling horses, if we get past this kind of ideology of carrots and sticks and look at the science, I think we can actually build organizations and work lives that make us better off, but I also think they have the promise to make our world just a little bit better. Espero que tenham gostado deste vídeo muito desafiante e, portanto, esta ideia de que nós somos maximizadores de propósito mais do que maximizadores de benefício económico. Portanto, que podemos concluir desta evidência empírica e o que é que podemos concluir daquilo que sabemos do ponto de vista teórico quanto ao caráter motivacional do salário. Se recordam da teoria do Maslow, portanto, da pirâmide das necessidades, o Maslow diria que a compensação é importante para as pessoas com menores rendimentos porque lhes permite satisfazer as necessidades básicas e de segurança. É igualmente importante para as pessoas que usufruem de salários mais elevados porque também o salário e a compensação é um fator de prestígio, estatuto e reconhecimento.
E, portanto, de acordo com a teoria de Maslow, o salário de facto tem esta possibilidade de satisfazer as necessidades, sejam elas as necessidades básicas ou as necessidades de reconhecimento, e, portanto, tem um papel motivacional importante. Recordem que a teoria de Maslow é muito anterior à evidência científica que vimos no filme anterior e, portanto, apresenta-nos uma explicação mais simplista do papel motivacional do salário. De acordo com Herzberg, e aqui a teoria de Herzberg dos fatores higiênicos e fatores motivacionais, o salário seria um fator higiênico, ou seja, gera satisfação, mas não tem o poder de nos levar a atuar e a ir mais longe. Portanto, o salário seria um fator higiênico, enquanto seriam fatores motivacionais o sentimento de realização, o propósito, o reconhecimento, a natureza desafiante do trabalho, etc. De qualquer forma, o Herzberg diz-nos que os fatores higiênicos e motivacionais são igualmente necessários para assegurar a motivação das pessoas no trabalho. Até porque os fatores higiênicos garantem que não há insatisfação, portanto, são fatores de retenção importantes. Se viram o filme, a filosofia do filme é muito em linha com a teoria de Herzberg, quando nos dizem que devemos pagar às pessoas o suficiente para que o dinheiro saia da equação, para que o dinheiro deixe de ser uma preocupação, para que a satisfação das necessidades básicas deixe de ser um problema e, portanto, para que as pessoas possam concentrar as suas energias, o seu esforço e a sua dedicação ao trabalho e à resolução de problemas de trabalho propriamente dito. Portanto, aqui, em síntese, podemos dizer que o salário é motivador, na medida em que é um fator de retenção e de satisfação essencial. Se repararem, a maior parte das pessoas não se disponibiliza a trabalhar se não tiver garantidas a satisfação das suas necessidades básicas. Como nos diziam no filme também, as pessoas são capazes de contribuir gratuitamente 20 a 30 horas por semana no desenvolvimento de produtos novos ou serviços novos, de graça, conquanto essas pessoas tenham um trabalho e, portanto, tenham uma fonte de rendimento segura que as tranquilize e, portanto, que lhes confira a energia e a segurança necessária para se devotarem então às exigências do trabalho. Os perfis de necessidades e interesses das pessoas divergem, portanto, pessoas diferentes têm em relação ao salário e à compensação uma relação distinta. Pessoas em diferentes fases de vida também têm uma relação com o salário diferente, em função, digamos, de várias variáveis que possam afetar a maior ou menor necessidade do próprio ou do agregado familiar em termos de disponibilidades financeiras. E, como vimos no filme, e muito bem, elevadas compensações financeiras podem ser responsáveis por uma drástica diminuição do desempenho, pelo aumento das condutas de competição, bullying e práticas que são pouco éticas dentro da organização, o que acaba naturalmente por ter um efeito nefasto sobre a eficiência e eficácia das mesmas. Portanto, penso que a mensagem principal é pagar às pessoas o suficiente para que o salário deixe de estar na equação, deixe de ser um problema, permitindo assim às pessoas concentrar-se o seu tempo, dedicar a sua energia à realização do trabalho e, portanto, a este processo de melhoria permanente. Componentes da compensação. Portanto, há, e o filme fazia alusão a isso, a distinção habitual entre o que são recompensas intrínsecas, ou seja, as recompensas que estão intimamente associadas ao prazer que se retira da realização de uma determinada tarefa. Fazemos não porque esperamos uma retribuição, fazemos porque o ato de atuar é por si só gratificante, porque está ligado às minhas preferências, às minhas competências e, portanto, porque é divertido. Portanto, as recompensas intrínsecas são intrinsecamente motivadoras, porque a realização de uma certa ação traduz-se em bem-estar para quem o faz. Depois temos uma outra distinção que são as recompensas extrínsecas, a que normalmente associamos a compensação nas suas diversas formas, portanto, quer através do dinheiro, do salário, quer através de prémios ou incentivos de outro tipo, e portanto aqui claramente nós repetimos a ação ou fazemos determinados comportamentos não porque os queiramos
fazer, não porque tenhamos algum bem-estar específico associado a isso, mas porque esperamos com isso obter um reconhecimento monetário. Portanto, em face desta distinção, o desejável nos locais de trabalho é que nós possamos recompensar as pessoas extrinsecamente pela sua dedicação, pelo trabalho que fazem, para que as pessoas satisfaçam as suas necessidades e, portanto, para que essa questão fique resolvida à entrada do local de trabalho, proporcionando depois aí, na medida do possível, oportunidades de desenvolvimento, de propósito, de autonomia, essas sim, verdadeiramente motivacionais. Fazendo agora uma distinção das componentes da compensação, portanto, se acederem a algum estudo salarial, se consultarem estudos salariais, é natural que quase todos eles utilizem uma nomenclatura similar. E, portanto, é habitual referirem-se à remuneração fixa, à remuneração variável, à remuneração total e à remuneração global. Ora, é essencial que saibamos a que se referem estas rúbricas até para fazermos comparações com a indústria, portanto, com outras empresas concorrentes. Em termos de compensação, uma boa prática é falarmos de compensações numa base anual e em termos ilíquidos. Portanto, sempre que uma organização investe noutros mercados e procura nesses locais obter informação sobre as compensações, os estudos salariais, a informação que deve obter deve ser sempre numa base anual e numa base ilíquida. Porquê? Porque é muito variável o número de prestações anuais que são pagas a um trabalhador permanente, em alguns países 12 meses, como em Espanha, em outros países como Portugal 14 meses e noutros destinos como o Brasil 13,3 meses por um colaborador que trabalha todo um ano em regime de full-time. Portanto, como há estas diferenças no número de prestações que são pagas anualmente, a forma de eliminar estas particularidades e conseguir fazer comparações que nos sejam úteis é raciocinar sempre em termos de remunerações anuais e líquidas porque justamente as contribuições para a segurança social e a incidência de impostos é muito variável de país para país, em alguns países variável também de região para região, porque há impostos federais e há impostos que são locais. Portanto, a forma de obter comparações que sejam fidedignas é sempre através de remunerações anuais e líquidas, ou seja, sem as deduções dos encargos sociais e fiscais. Portanto, quando nos referimos à remuneração total, referimos-nos à soma destas duas componentes, ou seja, a remuneração fixa, todas as componentes pagas com caráter de regularidade, quer se denominem salário, quer tenham um outro nome. Na verdade, se são pagas com regularidade e se o trabalhador tem a expectativa de as oferir, independentemente de qualquer outra variável, como o seu desempenho ou o desempenho da organização, chamamos a essas componentes remuneração fixa. A remuneração variável é quase sempre definida em termos anuais como uma percentagem da remuneração fixa e pode corresponder a um montante, a um valor em termos absolutos, ou mais um mês, ou mais 2 meses de salário, ou até 3 meses de salário, que é pago dependendo da consecução de objetivos, que sejam objetivos da organização e objetivos de desempenho do próprio colaborador. Portanto, como o nome indica, é variável, ou seja, pode ir de 0 até um montante máximo, quase sempre uma percentagem da remuneração fixa anual, e, portanto, o atingimento de objetivos de desempenho permite determinar que valor de remuneração variável será depois pago ao colaborador. Portanto, remuneração fixa, remuneração variável, ambas as componentes definindo o que nós denominamos por remuneração total. Portanto, quando fazemos comparações das nossas remunerações com as remunerações pagas no mercado para funções similares, podemos obter dados sobre a remuneração fixa e dados sobre a remuneração total e ainda informação sobre quais são as percentagens de remuneração variável habituais em funções com este nível de complexidade. Reparem que, em termos de remuneração fixa, não me referi apenas ao salário mensal, mas a todas as outras componentes que são pagas a um colaborador
com caráter de regularidade. E, portanto, a remuneração fixa é, a mais das vezes, muito superior à soma de todos os salários auferidos, porque habitualmente nas organizações há outros complementos que são pagos aos trabalhadores com caráter de regularidade e, portanto, constituem aquilo que denominamos remuneração fixa. Se associarmos a este pacote de remuneração total benefícios, e os benefícios são, no geral, bens, serviços que são disponibilizados aos colaboradores e que não têm uma componente monetária, temos aquilo que se denomina a remuneração global. Os benefícios mais comuns no mercado são os seguros, os mais diversos, apoios à família, incentivos diversos que não são propriamente quantificáveis em termos monetários, ainda que o possam ser. E não são porque o custo destes benefícios para a organização é muito diferente do benefício monetário que o colaborador usufrui. Mas o benefício para o colaborador também é variável em função da sua situação familiar e, portanto, agregados familiares com composição diferente oferem de benefícios em valor monetário também ele diferente. A mais das vezes nós utilizamos a nossa lista de benefícios e comparamos esses benefícios com os benefícios usuais no mercado e com as respectivas coberturas um pouco para determinar se estamos em linha, se estamos a ser suficientemente competitivos nos benefícios que estamos a atribuir aos colaboradores ou se é necessário introduzir alterações. Portanto, remuneração total acrescida de benefícios, temos então aquilo que se define como remuneração global. Se acrescentarmos a isto o facto de que algumas organizações proporcionam ou oferecem remuneração diferida, também ela fará parte do pacote de remuneração global. A remuneração diferida, como o nome indica, é algo a que eu tenho acesso diferido no tempo, portanto, terei acesso no futuro em função da consecução de algumas metas. A remuneração diferida é muito dependente do meu desempenho enquanto indivíduo, mas sobretudo do desempenho da organização de que eu faço parte. Os instrumentos que podem ser utilizados são variados, quase sempre envolvem alguma participação no capital, pode ser a atribuição de ações, a opção de compra de ações, a participação nos resultados, etc. Importa aqui reter a ideia de que a remuneração diferida é algo a que eu tenho direito no futuro, no espaço de 3 anos, 5 anos, dependente naturalmente do meu desempenho, mas principalmente do desempenho da organização. A remuneração diferida foi muito utilizada na década de 90 e no início deste século como forma de reter o talento das organizações, de comprometer os trabalhadores com o valor do negócio e, portanto, com a capitalização em bolsa das empresas e, portanto, mantendo um interesse acionista também presente nos colaboradores. Se repararem, se fizerem o paralelismo com o filme que acabamos de ver, muito na ótica de que se quer que as pessoas sejam criativas, inovadoras, etc., dar-lhe um bónus de criatividade. Como um bónus é um dispêndio elevado de tesouraria, o que muitas empresas fizeram na famosa década de 90, onde a competição pelo talento era inigualável, era oferecer grandes quantidades de remuneração diferida, sob a possibilidade de compra de ações ou mesmo sob a oferta de ações, que depois se valorizariam no mercado e, portanto, permitiriam gerar mais valias, pelos desempenhos que fossem considerados excepcionais. Há quem defenda que a crise económica a que assistimos já este século se deve em larga medida a estes incentivos desmesurados que foram oferecidos aos gestores e, portanto, geraram não apenas condutas que maximizaram apenas resultados de curto e médio prazo, como também condutas oportunistas, aliás, como aludido no filme. Por fim, importa reter que a compensação é uma função, portanto, é determinada em primeiro lugar pelo mercado, portanto, aquilo que nós pagamos a um diretor de fábrica em Portugal é certamente diferente daquilo que pagamos a uma função idêntica ao titular desta função no Brasil, ou na África do Sul, ou no Reino Unido, portanto, é muito dependente daquilo que é a prática do mercado.
até da moeda em que se paga, da legislação fiscal, das obrigações sociais. Depois, esta compensação é igualmente dependente do tipo de negócio, portanto, nós sabemos que há negócios que são geradores de margem maiores e, portanto, permitem compensações mais agressivas, mais competitivas. Há outros negócios que têm margens muito pequeninas, que pequenas flutuações nos custos laborais têm um enorme impacto na conta de resultados do negócio e, portanto, não podem ter práticas de compensação tão agressivas. Portanto, naturalmente que um negócio não pode pagar mais do que as receitas que é capaz de gerar e, portanto, as compensações são muito determinadas pela natureza, pela especificidade do negócio. Depois, a compensação que cada pessoa recebe, para além de ser influenciada pelo mercado onde está, pelo tipo de negócio, é muito determinada pela função que exerce ou pelo projeto que está a integrar. Se eu exerço uma função de maior responsabilidade, maior contributo para os resultados da organização, é natural que eu receba uma compensação mais elevada do que se exercer uma função mais simples e, portanto, uma função de menor responsabilidade. Por fim, a compensação que eu, enquanto indivíduo, recebo, para além de ser determinada pelo mercado onde me insiro, pelo tipo de negócio onde estou a trabalhar, pela responsabilidade da função que exerço, depende também das minhas competências, da minha senioridade, do meu desempenho em muitos indicadores de natureza subjetiva, portanto, de natureza comportamental, que fazem com que eu seja um titular excepcional ou, pelo contrário, um titular standard e, portanto, a minha compensação individual deverá traduzir estas diferenças pessoais. Portanto, uma boa política de compensação é desejável que seja uma função deste conjunto de variáveis que aqui ilustramos. Há alguns exemplos aplicados a Portugal, naturalmente, de componentes da compensação, fazendo a distinção entre o que são retribuições fixas, variáveis e benefícios. Entre as retribuições fixas temos aqui os nomes das mais comuns, o salário mensal, o subsídio de Natal e o subsídio de férias, porque na verdade em Portugal a remuneração fixa é paga em 14 prestações. Notem que na maioria dos outros países não é assim, é 12 ou 13. Isto por si só não representa nem uma vantagem nem uma desvantagem, eventualmente uma vantagem de tesouraria para as entidades empregadoras, para os colaboradores, a comparação que temos que fazer é sempre numa base anual em termos da totalidade da remuneração fixa. E reparem que a remuneração fixa inclui ainda o subsídio de alimentação e todas as outras prestações monetárias atribuídas com caráter de regularidade, por exemplo, o subsídio de turno, as diuturnidades, o subsídio de função, são outros nomes que vemos muitas vezes aparecerem nos recibos de vencimento, que não são mais do que formas de pagar salário, que não são mais do que denominações para pagar retribuição fixa. Bem feitas as contas, devemos juntar todas essas componentes, multiplicadas pelo número de prestações em que são pagas anualmente. Por exemplo, o subsídio de alimentação só é pago nos dias de trabalho, nos dias de trabalho efetivo, portanto, se a pessoa estiver ausente por doença ou em férias, não recebe subsídio de alimentação. Portanto, bem feitas as contas, devem somar-se todas as rúbricas, multiplicadas pelo número de vezes em que são pagas anualmente, como forma de determinar qual é a retribuição fixa anual que oferimos. As retribuições variáveis, mais habitual é o prémio ou o bónus anual, as comissões são uma forma de pagar retribuições que são variáveis e dependentes, portanto, das vendas e do desempenho individual, distribuições de lucros, complementos variáveis do salário e todos os outros incentivos, por mais exótico que seja o seu nome, mas que sejam variáveis, ou seja, que o colaborador não tenha a certeza de que vai receber, porque esse recebimento depende em larga medida do seu próprio desempenho ou do desempenho da organização. Depois, do ponto de vista dos benefícios, temos vários os seguros, vários seguros, seguro de vida,
o seguro-doença, extensível ou não aos membros do agregado familiar, apoios para a formação e educação, pagamentos de cotas em clubes e associações, planos de pensões, plano médico, a viatura, a gasolina e despesas correlacionadas. Aqui é importante fazer a distinção entre a viatura de serviço e a viatura benefício, digamos assim. A viatura de serviço é, tal como o telefone, tal como o computador, um instrumento de trabalho para muitas funções. E, portanto, nesta medida não é um benefício, não há aqui utilização privada de um bem que é posto à disposição do colaborador porque ele precisa dele no exercício da sua função. Se, pelo contrário, existe uma viatura que é posta ao serviço de um colaborador para que ele possa fazer dela utilização privada, aí sim estaremos a falar de um verdadeiro benefício. Essa utilização privada pode ser custeada, portanto, pode determinar-se o valor desse benefício e em alguns países, Portugal tem feito avanços nesse sentido, mas a Alemanha é um exemplo disso, a utilização privada das viaturas da empresa, mesmo aquelas que são apenas para a execução da função, como acontece com os comerciais. Mas se o comercial pode trazer a viatura para casa e utilizá-la ao sábado e domingo, estes 2 dias em 7 correspondem a um benefício e, portanto, à utilização privada de um bem e, portanto, isto é sujeito à tributação fiscal, como o rendimento de trabalho. Portanto, a viatura, um outro aspecto também importa mencionar aqui, tem que ver com o cartão de crédito. Há o cartão de crédito como instrumento de pagamento que é concedido a alguns colaboradores, sobretudo aos que viajam mais frequentemente, e que serve para pagar despesas que são incorridas ao serviço da empresa. E, portanto, aqui o único benefício está a disponibilização deste meio de pagamento. E há o cartão de crédito com um plafond que o colaborador poderá gastar conquanto seja num conjunto de despesas aceites fiscalmente nas contas da empresa, mas que corresponde de facto a um benefício em espécie para o colaborador. Objetivos, então, de uma política de compensação. Portanto, nós até aqui já verificamos que o salário tem um poder motivacional importante, conquanto as pessoas estejam satisfeitas com o rendimento que oferem, portanto, não haja dúvidas, não haja a percepção de injustiça, não haja insatisfação. A partir daí, o salário cumpriu a sua função de retenção e de incentivo e teremos que compor um pacote. Teremos que compor uma proposta de valor ao colaborador que, mais do que o salário, inclua outras fontes de estímulo e de motivação. Mas, de facto, a compensação, estando relacionada com o mercado, com o tipo de negócio, tem que cumprir alguns objetivos. E o primeiro deles tem que estar alinhada com a estratégia do negócio. Ou seja, uma organização não pode pagar aos seus colaboradores, ainda que o queira fazer, mais do que o dinheiro que tem disponível ou o dinheiro que resulta da atividade do próprio negócio. Este é um aspecto essencial que importa compreender. Quando estamos a começar um negócio de raiz, uma pequena empresa, é natural que esta pequena empresa não possa competir em termos de compensação com as grandes empresas que já estão no mercado, com uma situação estável e madura e, portanto, com um volume de receitas, com uma situação financeira que lhes permite ter uma prática salarial claramente mais agressiva do que a empresa que começa. A questão muitas vezes que se coloca pelos gestores mas então como é que eu posso fazer crescer o meu negócio, como é que eu posso atrair as pessoas de que necessito, se naturalmente, porque estou a começar, não consigo pagar o mesmo ou sequer próximo daquilo que as empresas mais maduras já oferecem no mercado. Bom, aqui faz-se o apelo à criatividade dos gestores, desde logo porque sabe-se, a investigação diz-nos e a experiência prática também, que o que move as pessoas no trabalho não é apenas a compensação. E, portanto, aquilo que verificamos, a compensação é um fator importante,
é que as pessoas movem-se também pelo sentido de propósito e, portanto, é possível encontrar, atrair e reter talentos que se movam pelo projeto, pela possibilidade de participar na criação de um novo negócio ou de uma nova empresa, mesmo que com isso, temporariamente ou não, percam uma parte da sua compensação monetária. Acresce a este aspecto que um negócio mais pequeno e uma organização mais pequena tem mais possibilidades de fazer os seus colaboradores participarem no capital dessa empresa e nos ganhos subsequentes de valor dessa empresa do que uma grande empresa que esteja cotada em bolsa e para a qual seja mais difícil atribuir ou fazer participar os seus colaboradores destes ganhos de capital. Portanto, também aqui os gestores podem ser mais criativos no desenvolvimento de planos de compensação que sejam muito estimulantes para quem aceita o propósito e deseja participar no início de um novo projeto ou de uma nova organização. Mas, em síntese, a ideia que queria que retivessem era esta: um negócio não pode pagar mais do que a conta de resultados lhe permite e, portanto, o primeiro objetivo de uma política de compensação é esta adequação às características do negócio. O segundo objetivo é atrair e reter os melhores empregados, aliás, como o meu exemplo ilustrou. Depois, assegurar a competitividade externa, ou seja, assegurar que a organização consegue concorrer de uma forma justa no mercado de trabalho, ou seja, não perde todos os talentos porque pura e simplesmente não é capaz de configurar um pacote de compensação que compita com o das restantes empresas existentes no mercado e, portanto, esta questão da competitividade externa é importante. Reparem que competitividade externa não significa ser a empresa que melhor paga no mercado. Aliás, ser a empresa que melhor paga no mercado provavelmente teria um efeito disfuncional importante, ou seja, atrairia não apenas o talento que essa empresa necessita, mas todos os restantes, incluindo muitos candidatos desadequados, pura e simplesmente porque se afirma no mercado como a empresa que melhor paga. Ora, grandes organizações escolhem como política de compensação não estarem entre as organizações que melhor pagam, justamente porque escolhem atrair e reter os seus colaboradores com outras variáveis, nomeadamente o estímulo, as oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, o facto de proporcionarem contextos de trabalho de desenvolvimento e melhoria permanente e, portanto, esta ser também uma componente da proposta de valor que as organizações valorizam. Um outro objetivo é um objetivo de justiça. Justiça relativa, portanto, consistência e equidade interna. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas percebem e aceitam que devem ser remuneradas tanto mais quanto maior a complexidade e a responsabilidade da função que exercem e, portanto, é geralmente aceita em quase todos os mercados a ideia de que funções diferentes levam a compensações diferentes e, portanto, funções mais simples proporcionam compensações inferiores àquelas que são proporcionadas por funções mais complexas, mais exigentes e de maior responsabilidade. Um outro objetivo, eu diria um imperativo da política e da prática de compensação é a facilidade da administração e comunicação. Muitas organizações, por efeitos históricos ou razões históricas, mantêm inúmeras rúbricas de remuneração fixa, sob vários nomes. Ao fim de alguns anos perde-se o rasto ao motivo pelo qual algumas pessoas têm subsídio de função e outras não, porque é que umas têm diuturnidades e outras não, porque historicamente isto foi assim e em algum momento se deixou de pagar sob essa forma. Portanto, o ideal é ter uma política de compensação muito simples, onde seja claro o que é retribuição fixa, o que é o variável e qual é o total por pessoa e por função. E, portanto, esta facilidade de administração, obviamente, também facilitará a otimização dos custos. Obviamente que uma política de compensação não deve reforçar os comportamentos negativos e indesejados. Como vimos no filme Dan Peek, quando se oferecem grandes bónus à peça pela consecução de certos objetivos que podem ser mais ou menos transitórios, isto quase sempre suscita condutas
oportunísticas. E, portanto, na verdade, o que estamos é a ter uma política de compensação que está a atuar disfuncionalmente dentro da organização, portanto, está a atuar prejudicando a própria estratégia da organização. Portanto, na verdade, temos que ter permanentemente a preocupação de que a política de compensação, o que estamos a pagar, o modo como estamos a fazer, está a incentivar positivamente aquilo que são os comportamentos desejados para a consecução da estratégia da organização. E, portanto, por fim, que seja capaz de manter níveis de motivação apropriados e manter níveis de motivação apropriados, como vimos e pelo que sabemos da investigação mais recente, é pagar às pessoas o suficiente para que a questão do dinheiro saia da equação e, portanto, deixe de ser uma preocupação. Aqui temos uma ilustração do que é a equidade. Reparem que a equidade é um conceito individual, é uma construção individual, é dependente da percepção que cada um tem do modo como contribui para a organização e daquilo que recebe da organização e, portanto, é fácil a organização achar que segue uma política de equidade interna e os colaboradores terem uma percepção substantivamente diferente. A equidade interna corresponde ao grau pelo qual as compensações dentro da organização são justas, ou seja, mais compensação para as funções que mais contribuem e menos compensação para as funções que menos contribuem. A equidade externa corresponde ao grau de justiça relativa face às empresas do mercado. E aqui é muito comum os colaboradores de uma organização terem percepções de injustiça ou inequidade externa quando entendem que a sua contribuição, o seu envolvimento, a sua disponibilidade para trabalharem e dedicarem-se aos objetivos da organização são muito superiores àquilo que veem noutros colegas que trabalham noutras organizações e os recebimentos são similares ou até inferiores. É possível que nas organizações que são mais ativas, mais dinâmicas, que estão em permanente mudança, que são altamente competitivas, que estão em indústrias de crescimento rápido, os seus colaboradores tenham muito essa percepção, ou seja, contribuem mais que os seus colegas que trabalham em organizações mais maduras, de outros setores de atividade. Portanto, têm a percepção de que contribuem mais, que trabalham mais, que fazem mais horas, que estão mais envolvidos, mais empenhados nos objetivos da organização e como recebem do ponto de vista monetário mais ou menos o mesmo, ou às vezes até um pouco menos, criam esta percepção de inequidade externa. Portanto, isto é para dizer que este objetivo da equidade é muitas vezes um objetivo difícil de atingir, porque ele é muito dependente da percepção que cada colaborador tem desta relação entre os contributos próprios e os recebimentos próprios. Métodos de determinação mais comuns da compensação. O mais comum é, porventura, a compensação baseada na função, ou seja, as compensações são determinadas segundo as características e exigências do posto de trabalho. Funções de maior responsabilidade, como referi, são melhor remuneradas. Compensação baseada no mercado é também um método importante, sobretudo para funções que nós chamamos de premium job. Funções prémio são funções escassas no mercado de trabalho. Há poucos titulares capazes de exercerem essas funções no mercado e, portanto, independentemente da sua complexidade, há aqui um premium, há aqui um acréscimo de compensação que resulta da escassez e, portanto, há que pagar mais porque estes profissionais são altamente procurados, portanto, a procura excede a oferta e, portanto, há aqui um prémio, entre aspas, um premium, que resulta da escassez do mercado. Temos alguns exemplos, jogadores de futebol, especialistas em SAP, portanto em uma ferramenta informática muito utilizada, serralheiros mecânicos, portanto profissionais nestas áreas são escassos e, portanto, os seus titulares acabam por receber mais do que seria esperável apenas pela complexidade da função que exercem.
Depois há a compensação baseada nas competências, em parte próxima da anterior, mas aqui não há um premium pela escassez, há um premium pela especificidade das competências que se revelam e, portanto, a compensação faz-se muito de acordo com essas competências. No geral, nas organizações são os 3 métodos que são normalmente combinados ou método nenhum, o método do laissez-faire, que é um pouco perguntar quanto é que ganhava antes, quanto é que aceita vir ganhar para trabalhar connosco e, portanto, isto levando a que uma organização acabe por não ter uma prática de compensação alinhada com os objetivos da mesma organização. Do ponto de vista da compensação baseada na função, apenas para vos dar uma ideia muito superficial, é uma compensação que é baseada na contribuição das funções e da sua complexidade, portanto, utiliza-se a análise de trabalhos descritivos de funções para classificar as funções em fatores de comparabilidade. Os mais comuns são o know-how, o conhecimento exigido à função, o problem solving, a resolução de problemas inerente à função, a responsabilidade, a accountability e depois condições de maior ou menor penosidade no exercício da função. Estes fatores, por cada fator há uma pontuação, portanto há níveis de exigência, cada nível corresponde a um conjunto de pontos, o somatório desses pontos indica-nos que as funções mais pontuadas são as funções que exigem maior conhecimento, maior resolução de problemas e maior responsabilidade, as funções menos pontuadas são as funções mais simples e, portanto, de menor contribuição para o resultado da organização. Estamos a falar de funções, não estamos a falar de titulares. E, portanto, depois as funções podem ser agrupáveis em intervalos de pontuação que têm uma correspondência em intervalos salariais no mercado. Como é que o processo faz? Um pouco como referi, portanto, a análise e qualificação de funções permite obter descritivos. Estes descritivos permitem comparações sistemáticas do conteúdo das funções entre si e da determinação do valor relativo de cada posto. Há informação que se recolhe do mercado. O mercado significa que a gestão tem que fazer uma escolha. As compensações da nossa empresa vão comparar-se com que mercado? O mercado nacional, no seu conjunto, ou apenas o mercado da região norte. O mercado do setor onde operamos, ou seja, o setor das tecnologias da informação ou o setor industrial, ou vamos comparar-nos com o mercado em geral e, portanto, todos os setores de atividade. Portanto, há que escolher o que vai ser o mercado de referência. Importa dizer que alguns mercados, alguns setores são mais agressivos. A área financeira, tradicionalmente, a área das tecnologias de informação e telecomunicações, tem, no geral, um premium sobre o mercado geral. Ou seja, se considerarmos que o mercado geral é índice 100, o setor financeiro e seguros e o setor das telecomunicações normalmente paga acima de 100. Sendo variável isto de país para país, mas é usual esta constância. É também usual que haja um premium em algumas áreas funcionais. A área industrial abaixo do 100, do índice 100, a área comercial quase sempre acima do índice 100, porque estas funções são muito disputadas, as funções da área comercial, e portanto, sendo muito disputadas, há um premium pela procura. Portanto, determinado qual é o mercado de referência, teremos que decidir qual é o posicionamento que a nossa organização quer ter nesse mercado. E esse posicionamento pode ser um de vários. A organização pode decidir que quer estar na média, ou seja, não quer pagar mais do que a média do mercado, ou quer estar no decilo 1, é estar entre as 10% de empresas que pior pagam ou, por exemplo, no quartil 3, estar entre as 25% de empresas que melhor pagam no mercado escolhido. Naturalmente que esta escolha não é isenta de consequências. Se uma empresa escolhe estar no decilo 1, sabe que se tiver 100 candidatos aos quais ofereça uma proposta de compensação, 90 vão ganhar já hoje mais do que aquilo que nos propomos pagar. Portanto, uma prática salarial no decilo 1 é claramente uma prática salarial muito pouco competitiva, eventualmente necessária para organizações
cujo negócio não permite pagar mais. Uma prática salarial no quartil 3, pelo contrário, significa que se tivermos uma base de 100 candidatos, apenas 25 ganharão hoje mais do que aquilo que nos propomos pagar. Portanto, claramente temos aqui uma possibilidade de escolha em termos de seleção muito superior, porque estamos a adotar uma prática salarial bastante mais competitiva. Como referi, importa sempre considerar que a compensação é um dos elementos de atração e retenção dos colaboradores na organização. É um elemento essencial, é essencial à satisfação dos colaboradores, mas não é o único. E, portanto, os colaboradores vão continuar connosco não apenas porque ganham o suficiente, ou não apenas porque são os melhor pagos no mercado, mas vão continuar connosco porque acreditam no projeto, têm um sentido de propósito, sentem-se automotivados pela função que exercem, sentem que há um acompanhamento e uma oportunidade de melhoria permanente, ou seja, sentem que os diversos processos de gestão de recursos humanos contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional permanente. Portanto, a compensação é uma questão essencial, mas não é a única. A determinação da retribuição individual depende, portanto, destas escolhas que fizemos anteriormente. Com que mercado nos comparamos? Mercado nacional, mercado das empresas industriais, o mercado da Zona Norte, portanto, qual é a nossa fonte de informação externa, como nos posicionamos face a esse mercado e depois qual é o grau de desempenho que o indivíduo tem que determina uma maior ou menor agressividade da compensação que recebe. Naturalmente que indivíduos que exercem a mesma função têm intervalos salariais que poderão receber idênticos. Por exemplo, se estamos em presença de vários diretores de loja de um estabelecimento comercial, o intervalo salarial que se lhes aplicará é aquele que resulta da recolha da informação do mercado e do posicionamento escolhido pela empresa. Portanto, se a empresa se posiciona na média do mercado, a média do mercado pode conferir um intervalo salarial entre 2.000 a 3.500 euros, imaginemos. O posicionamento neste intervalo para os vários diretores de loja vai depender do seu desempenho e das suas características pessoais. Portanto, teremos diretores de loja a ganharem 2.500, 2.600, 2.750, portanto, a terem salários que se movem dentro deste intervalo. Temos aqui uma representação gráfica disto que eu acabei de dizer e temos uma representação da ZEI. Ora, o que é a ZEI? A ZEI é este intervalo, portanto, a negrito temos aquilo que é a informação do mercado. Este é um quadro que relaciona a compensação, a remuneração fixa mensal, com os pontos da função, ou seja, funções de maior complexidade, portanto, temos uma reta, que relaciona a complexidade da função com a compensação no mercado. Podemos assumir que se trata da média do mercado. E, portanto, este intervalo de mais ou menos 20% em torno dos valores médios é aquilo que nós chamamos de zona de equidade interna, ou seja, o intervalo salarial que vai ser aplicável às funções de 800 pontos. Portanto, olhando graficamente, uma função de 800 pontos na média exata do mercado ganhará 2.700 e qualquer coisa por aqui, mas os valores habituais no mercado variam entre 2.200 euros e 3.200 euros. E, portanto, se repararem, temos aqui, a azul, os salários dos colaboradores da nossa empresa, portanto, um ligeiramente abaixo da média, o outro ligeiramente acima da média, ambos dentro da zona de equidade interna e, portanto, ambos sem refletir em nenhuma situação de preocupação. As situações de preocupação são as que estão fora da ZEI, ou seja, fora da zona da equidade interna. Se tivéssemos um colaborador a exercer esta função aqui neste local, portanto, estaria com um salário de 1.500
€1.500, francamente abaixo do limiar mínimo recomendável para a função que exerce e, portanto, a ser necessário tomar decisões do ponto de vista de compensação. Portanto, esta ideia de que a uma função não deve corresponder, é uma boa prática que não corresponda um salário único, porque isso dificulta fazer distinções na remuneração fixa que tenham que ver com as características próprias de cada titular. Portanto, o facto de se exercer uma função igual deve conferir acesso a um intervalo de compensação que é igual, neste caso entre 2.200 a 3.200, o valor exato que se recebe dentro desse intervalo depende naturalmente das características próprias dos titulares, da sua senioridade, da sua experiência, as suas competências, o seu desempenho individual, etc. Aqui temos uma análise da equidade interna, mais uma vez o velho gráfico relacionando a complexidade das funções com a compensação. Temos aqui aquilo que será a representação gráfica de uma reta tipo, em que existe equidade. Reparem, esta reta tem um acentuado declive, eu diria de uma forma irónica, corresponde bem às características do mercado português, ou seja, há uma enorme distância entre as funções mais complexas e o salário oferido pelas funções mais complexas e o salário oferido pelas funções mais simples. Se estivéssemos noutros mercados, por exemplo, o mercado canadiano, claramente a equação da reta seria mais deste tipo, como eu estou aqui a desenhar com o rato, portanto, mais atenuada, salários mais elevados para os níveis mais baixos e menos agressivos para os níveis mais altos. Portanto, menos distância salarial é o termo. Aqui a vermelho temos representado aquilo que é a prática que detectamos na nossa organização. Depois de fazer a análise do trabalho, depois de obter os descritivos de funções e de qualificar as funções, fomos obter a informação sobre os salários das pessoas por função e verificamos que esta é a nossa equação da reta, ou seja, esta é a prática salarial. Se repararem, temos aqui várias quebras. Para as funções mais simples, temos uma compensação ligeiramente acima dos valores do mercado. Depois estabilizamos para funções que são de complexidade muito diferente. Depois, dentro da mesma complexidade, temos salários também eles muito diferentes e, portanto, temos aqui uma reta que está muito longe da equação da reta de equidade. E, portanto, temos aqui áreas problema, ou seja, temos aqui funções de igual complexidade que recebem o mesmo e funções de igual complexidade que recebem valores muito diferentes. Portanto, estas situações teriam de ser naturalmente corrigidas. Uma análise da competitividade externa, por exemplo, mais uma vez o gráfico relacionando complexidade de funções com compensação, teremos aqui a equação da reta para a mediana. A mediana diz-nos que 50% das empresas pagam acima destes valores, portanto pagam nesta zona, e 50% das empresas pagam abaixo deste valor. Portanto, a mediana é um posicionamento salarial que, em termos práticos, em termos de recrutamento e seleção, significa que se formos à procura no mercado em geral de colaboradores para exercer uma determinada função, proporcionando-lhes o salário da mediana do mercado, isto significa, à partida, que em cada 100 candidatos, 50 já recebem hoje um salário superior àquele que nos propusemos oferecer. O que, naturalmente, torna o processo de recrutamento e seleção mais difícil, porque teremos que encontrar, atrair e ter uma proposta de valor suficientemente convincente para os outros 50 que ainda ganham valores abaixo do que nos propomos pagar, ou, eventualmente, sermos persuasivos e termos uma proposta de valor em termos de conteúdo funcional, de desafio, etc. Todas as outras variáveis de retribuição intrínseca que sejam atrativos mesmo para pessoas que já ganham hoje mais.
Aqui temos a representação gráfica de um posicionamento no quartil 3, portanto, claramente valores superiores para as mesmas funções e, portanto, isto significa que só 25% das empresas existentes no mercado pagam acima destes valores. E aqui teríamos, por exemplo, a representação gráfica da prática salarial da nossa empresa. O que verificamos é que para funções técnicas a empresa paga claramente abaixo, bastante abaixo da mediana do mercado. Para as funções de chefia, a nossa empresa paga já ao nível da mediana do mercado e depois para as funções de direção e quadros de topo paga muito acima da mediana e, portanto, muito próximo do quartil 3. Isto significa, na prática, que nós não temos uma prática salarial única, mas temos 3 posicionamentos em função de 3 grandes categorias de trabalhadores. Os trabalhadores com funções operacionais e técnicas, abaixo da mediana, os colaboradores com funções de supervisão, coordenação e chefia, com valores próximos da mediana, e depois os colaboradores com funções de direção, coordenação e gestão de topo, acima claramente da mediana e próximo do quartil 3. Portanto, mais fácil para esta organização atrair e selecionar quadros de topo, para os quais oferece uma compensação mais agressiva do que o é para encontrar funções técnicas mais simples. Uma nota de cautela para uma prática salarial deste tipo. Na verdade, é uma prática salarial segmentada. Esta equação é muito comum nas empresas. É muito comum encontrar, num primeiro exercício de análise da prática salarial de uma empresa, este tipo de segmentação, que traz naturalmente desvantagens, sobretudo quando o trabalho que a organização leva a cabo exige enorme interdependência, trabalho em equipa. Se trata de uma organização profundamente hierarquizada, com uma grande distância do poder e, portanto, uma grande distância entre as funções mais simples e as funções de topo, esta prática segmentada é adequada. É adequada, sobretudo, se for difícil e se forem escassos os titulares que poderiam ou poderão exercer funções de topo. E isto explica este premium para estas funções e, portanto, o facto de se pagarem salários mais elevados. Se, pelo contrário, a organização opera numa área de negócio que é mais democrática e, portanto, que exige uma maior interdependência entre estes 3 níveis funcionais, é pouco adequada esta prática salarial segmentada, porque ela introduz diferenças de poder importantes e, portanto, dificuldades acrescidas de comunicação e de trabalho em equipa. Princípios orientadores para definir uma política de compensação. Portanto, a primeira coisa que teríamos de fazer é determinar um método de compensação, em função das funções que temos na nossa organização, do mercado, das competências ou misto. O misto é o mais habitual. Depois teríamos que comparar a prática salarial da empresa com o mercado de referência. Mercado nacional, mercado do setor onde se opera, mercado funcional. No geral, é mais cauteloso escolher o mercado nacional como referência, mas é muito variável dependendo da situação particular de cada organização. Depois, definir a arquitetura do sistema de compensações. O que é isto? É fazer escolhas. Quais são as componentes de remuneração fixa, quais são as componentes de remuneração variável, como vamos definir a remuneração variável, quem tem acesso à remuneração variável, até que montantes máximos e qual é a remuneração global. Existirá ou não um sistema de remuneração diferida, ou seja, incentivos de médio e longo prazo. Portanto, é tomar opções sobre quais são as componentes, como vamos pagar.
Depois, definir a política salarial, ou seja, qual vai ser o nosso mercado de referência, qual o posicionamento nesse mercado, mais agressivo, tipo quartil 3 ou decil 9, ou menos agressivo, tipo decil 1 ou mediana, por exemplo, e depois quais vão ser os critérios de revisão salarial. Fazemos revisões salariais anuais, semestrais, com indexante à taxa de inflação ou não. Portanto, estas são algumas das questões de definição de política salarial. Definir o peso da componente variável é uma questão importante porque pode permitir tornar o pacote de compensação mais agressivo. Nós podemos pagar remunerações fixas na mediana e remunerações variáveis substantivas e, portanto, se o desempenho for muito bom, a remuneração total dos colaboradores pode chegar ao quartil 3. Portanto, é uma forma de aumentar a competitividade das compensações, indexando ao desenvolvimento e, portanto, ao crescimento do negócio. Um princípio também igualmente importante, antecipar reformas fiscais, tendo em vista otimizar a estrutura de custos e, portanto, otimizar não apenas as formas de pagar, como os benefícios oferidos pelos colaboradores. Às vezes há pequenas mudanças na forma de pagar que se traduzem em grande benefício para os colaboradores. Definir, conforme a cultura da organização, o sistema de comunicação interno, se as compensações serão públicas ou não, como se comunicarão, quem fará essa comunicação, quando e com que periodicidade se faz a revisão salarial, são alguns aspectos a considerar também associados à política de compensação. Depois, eu não gostaria de terminar este capítulo sem fazer alusão a algumas questões práticas associadas às remunerações e que são habitualmente menos referidas nos manuais de gestão de pessoas. Algumas questões práticas importantes, por exemplo, associadas à revisão salarial anual. É importante fazer a distinção de alguns conceitos que aparecem muitas vezes como confusos na opinião pública, que são os conceitos do que é um aumento salarial, o que é uma correção salarial, o que é uma promoção e o que é uma recomposição salarial. Um aumento salarial é, como o nome indica, ganhar mais do que se ganhava anteriormente. No geral, incide sobre o salário ou sobre a totalidade da remuneração fixa. Uma correção salarial é, como no exemplo anterior, constatar que alguém tem um salário muito inferior ao limite mínimo da função que exerce e, portanto, proporcionar um aumento salarial maior que se destina a corrigir essa discrepância face ao mercado e, portanto, que se destina a corrigir uma situação de inequidade. Uma promoção implica sempre um acréscimo de responsabilidades e, portanto, implica sempre que a função que se vai exercer é de maior responsabilidade. Como é de maior responsabilidade, corresponde-lhe um intervalo salarial superior e, portanto, há um aumento salarial superior justificado pela responsabilidade acrescida. Recomposição salarial, pelo contrário, é o exercício a que se dedicam algumas organizações ao fim de ter feito este trabalho de análise e comparação face ao mercado, percebendo que têm, por exemplo, muitas fórmulas de pagar remuneração fixa, que são, na verdade, distrativos, que impedem comparações entre titulares da mesma função ou titulares de funções diferentes e, portanto, fazer uma recomposição salarial significa eliminar alguns das componentes e, portanto, processar um salário que melhor traduz aquilo que é a remuneração fixa anual que o colaborador já oferia. Pode ser igualmente e acontece a recomposição salarial em países de taxas de inflação de 2 dígitos, por exemplo, em que se corrige o salário base, não porque haja um aumento, não porque haja uma correção salarial ou uma promoção, mas porque se faz uma recomposição salarial, ou seja, pura e simplesmente se ofere o salário que agora, no momento 2, corresponde exatamente ao valor do salário que se tinha no momento 1. Isto às vezes representa um aumento de 2 dígitos, sem que seja verdadeiramente um aumento salarial.
Prémios, bónus e afins. Há questões importantes sobre, como vimos no tema da gestão do desempenho, que é para além da fixação dos objetivos, é que fixar as metas de concretização do objetivo. Imaginemos que um gestor de projeto tem como objetivo concluir uma obra de construção civil num ano civil. O que é que se entende por consecução do objetivo? A conclusão absoluta integral da obra até 31 de dezembro ou aceita-se uma derrapagem de mais um mês? O que é que se considera que foi um desempenho excepcional? Ter conseguido terminar a obra um mês mais cedo ou isso é totalmente inviável e, portanto, nem se coloca a questão de um desempenho excepcional para uma meta deste tipo. Portanto, para além da definição do objetivo, concluir a obra, há que se estabelecer as metas para efeitos de atribuição de prémio ou de bónus. O que é que se entende por concluir a obra? Se é no dia 31, mas se ela for formalmente entregue no dia 1, isso significa que aquele gestor de projeto perde a totalidade do bónus porque houve um dia de atraso na formalização. Portanto, são questões destas que têm que ver com a mensuração dos objetivos, a fixação das metas e gostava de referir o último aspecto, que são os comportamentos suscetíveis de vetar os objetivos. Imagine o mesmo exemplo, temos um gestor de obra, teve um desempenho absolutamente excepcional, conseguiu entregar a obra mais cedo, 2 meses que o previsto, portanto, sob todos os pontos de vista, o seu desempenho poderia ser considerado muito satisfatório, se não mesmo excepcional, e, portanto, levar ao pagamento da totalidade do bónus previsto para esse ano. Entretanto, a administração toma conhecimento de que o modo como esses objetivos foram atingidos não foi um modo consentâneo com os valores da organização. Portanto, isso conseguiu-se à custa de, por exemplo, subornos de entidades subcontratadas ou não cumprimento das regras de segurança dessas mesmas entidades. A questão que se coloca é se estes comportamentos profissionais não éticos, ilegais e, portanto, que não estão em linha com os valores da organização, são ou não suscetíveis de vetar a atribuição do prémio. Este aspecto é um aspecto importante, deve estar clarificado quando se discutem os objetivos e as metas para evitar situações de contencioso legal, caso não estejam previstos, mas é um aspecto que a gestão deve acautelar sob pena de estar a premiar comportamentos que são ilegais, não éticos e, portanto, não adequados para a eficiência e eficácia da organização. Depois, um terceiro aspecto que torna toda a gestão da compensação particularmente delicada, que é o facto de que a gestão e os gestores equacionam quase sempre as compensações em valores absolutos e os colaboradores percepcionam-nos em termos relativos. O que é que quero dizer com isto? O Conselho de Administração define que, tendo em conta a conjuntura, a situação do negócio, etc., no próximo ano os aumentos vão ser iguais à taxa de inflação ou não vão existir. Os colaboradores interpretam não isto com esta frieza numérica em termos absolutos, mas interpretam isto à luz daquilo que foi a sua contribuição no decurso deste ano para a organização e, portanto, constatam que, tendo trabalhado mais do que nunca, tendo tido um empenhamento maior do que alguma vez tiveram e, portanto, tendo uma contribuição para a organização muito superior à de qualquer outro colega que faz uma função idêntica noutra organização, na verdade não vão ter aumento ou vão ter um aumento muito pequenino, quando todos os outros não é isso que sucede. Ou seja, há aqui este potencial de conflito que é permanente entre, por um lado, o processo de decisão associado às compensações e, por outro, a percepção, o juízo pessoal, a opinião que cada um faz, tendo em conta o contexto em que se insere e a sua situação pessoal, obviamente, é o juízo pessoal que faz dessas decisões.
Do ponto de vista ainda das questões práticas e da revisão salarial, gostaria de partilhar um instrumento que é muito utilizado nas multinacionais, as empresas nacionais menos, que é este quadro, que é muitas vezes proporcionado aos gestores como indicativo e prescritivo do que vai ser a revisão salarial no fim do ano e como ela se deve relacionar com duas variáveis. Por um lado, o desempenho do colaborador, por outro lado, o pró-rácio. E o que é o pró-rácio? Qual é a distância do salário do colaborador face ao mercado? Um pró-rácio de 80% significa que o salário do colaborador está a 80% do salário médio de mercado. Portanto, já está na ZEI, a zona de equidade interna, corresponde a salários entre 80% e 120% do salário de referência do mercado. Salários atuais que estejam abaixo da fronteira dos 80% significa que deverão ter, se olharem para a forma como esta tabela está construída, salários abaixo da ZEI terão aumentos maiores quanto melhor for o desempenho. Portanto, o aumento máximo que está previsto para esta empresa é de 10%, para os colaboradores que tenham um desempenho excepcional e um pró-rácio inferior a 80%. Um desempenho excepcional, mas com salários dentro da zona de equidade interna, corresponde a 40% acima do valor da inflação, portanto, a inflação vezes 1,4, valores que estejam acima da ZEI e ainda assim tenham um desempenho excepcional, terão um fator de correção de 1,2. Reparem que desempenhos ineficazes têm 0% de aumento. Possível em Portugal, em alguns países é ilegal a atribuição de portanto, a ausência de aumentos salariais, ou seja, que não se aplique como mínimo, pelo menos, a taxa de inflação. Porque, na verdade, em termos reais e efetivos, se as taxas de inflação forem elevadas, um não aumento que corresponde a uma diminuição salarial. E, portanto, temos a tabela construída de forma a relacionar a percentagem de aumento com o pró-rácio e o desempenho, permitindo corrigir distorções face às referências de mercado. E, portanto, esta era a última sugestão que lhes queria dar em termos de questões práticas associadas às remunerações. Aqui terminamos o leque dos processos de gestão de recursos humanos que vimos. Começamos por tratar a organização do trabalho e, portanto, a importância de analisar o trabalho e obter descrições de funções como fonte de informação para os restantes processos RH e depois tratamos os restantes temas sequencialmente. Terminamos aqui o capítulo da compensação. Muito obrigada pela vossa atenção. Agora, como se pode utilizar o feedback para resolver problemas de desempenho. Um outro exemplo, portanto. Lee! The Davis Group just rejected their new brochure. Look at that. How in the world can you let it go out like that? Yeah. I keep trying to tell you, we're going to have these kinds of problems because there's no infrared dryer on this press. If you want the stuff that quickly, then... Don't start with that. If the press was the problem, then all of your jobs would be wrong, now wouldn't they? Right. But with no dryer, you need to give me more time before the sheets are handled. Then how come everyone else's work's okay? And look at this mess. There's trash everywhere. How in the world can you work like this? You know what? Just get this place straightened up. Let's not have any more mistakes like this. We can't afford it. All right, now
I'm okay with cooperates with other team members to achieve results. So I'll mark you as meet standards for that one, Lee. Thanks. Which brings us to the tricky one. Completes all work on time and the quality required. Why is that tricky? I'm afraid I'm going to have to mark you as fails to meet standards on that one, Lee. What for? My work's been okay. Not really. What do you mean? What do I mean? Well, there's your work area for a start. It looks like a dumpster. It's a disaster area. You never said anything. I think I did. I'm always telling you to get your area cleaned up. And then there's all the mistakes you've been making. What mistakes? What mistakes? The Davis Group's brochure, for starters. That's one. What else? If that's not bad enough, you're always missing deadlines. When did I miss a deadline? Look, I'm not going to sit here and quote you chapter and verse on all the jobs you've messed up. The point is, we both know your work isn't up to par. So I can't sit here and say, yes, he meets the standards, can I? I mean, honestly, can I? Look, just get yourself organized. Pay attention to what you're doing. I mean, just try harder, and let's see if you can do better during the coming year, all right? Hey, Carl. If you've got a minute, I need to discuss a concern I have with you. Okay. It's about Lee. Oh, no. What's he done wrong now? Oh, nothing. It's just he came to see me yesterday, and, well, he's not very happy. Not happy? What's he not happy about? The feedback you gave him at his performance appraisal. He just doesn't accept that he's failing to meet the standard we set. Well, then he should have said so. I mean, he signed the appraisal form. It's too late to change his mind now. Well, he's not happy. And I read your notes on the appraisal. You were pretty harsh with him, Carl. Well, somebody's got to tell him that his work stinks. And he's been unreliable. Well, did you discuss that with him? I mean, ways to improve his performance? Yeah, I told him. Don't think it's going to make any difference, though. Is he capable of delivering the performance that you want? You know, I don't know. If he is, he really hasn't shown it. Okay, maybe he could be a good worker, but I don't like his attitude. But don't you think we should at least try to turn his performance around? Well, I thought I did. What do you want me to do? Look, let's talk somewhere where it's more comfortable. Why don't you come on to my office? Carl, when you give someone feedback, what are you really trying to do? Well, I'm trying to let him know what I think about him, I guess. Why? Well, so they'll start working better? That's exactly right. The whole point of feedback is to improve someone's performance. There's no purpose in doing it otherwise. No, I guess not. So everything you say and everything you do when you're giving feedback needs to be done with that in mind. If what you say is not going to help someone improve their performance, then you shouldn't say it. Let me ask you this. What do you think the effect of your feedback is going to be on Lee? Knowing Lee, he'll just dig in his heels and get worse. What should I have done? I always use a structure called CEDAR to help me in feedback discussions. C, to clarify the performance I expect to see. E, to explain how I think the person is actually performing. D, to discuss the reasons for the difference between the two. A, to agree on steps to fix the problem. And R, to review the outcomes. CEDAR, CEDAR. Now, to start with, you'd need to clarify what you expect from the person. Remember when you and I were both so worried about Kanae not completing all her tasks? Oh, yeah, I almost forgot about that. She's doing great now, but for a while she had a real challenge getting to those customer follow-up calls. That's right. Until I gave her feedback. Kanae, what I'd like to do is discuss a concern I have about your performance. Okay. Let me tell you what's worrying me, and then I'd like to hear your take on it, okay? Yeah, okay. Now, what I was expecting you to do was to call all of our customers after we completed their jobs to make sure they were happy with our work. But what I'm actually seeing is that you're talking to about maybe 1 in 3. Is that how you see it? That's what I mean about clarify the performance I expect and explain how I think they're actually performing. I told her what I had expected to see,
and what I was actually seeing, and then asked her if she agreed with me. Well, why'd you do that? To make sure that we were both in agreement on the facts. See, if you don't first agree on the facts, you'll never make any progress. Now, once I'd told her what I was concerned about, then I needed to hear what she had to say about it. That's the D of CEDAR. Discuss the differences between what you want to see and what you are seeing. Maybe 1 and 3. Is that how you see it? Well, yeah, I mean, I'm not calling every customer, but that's because of all the other stuff I have to do each day. There's just not enough time. So what's stopping you from making the calls? All the admin work, I guess. All right, can you remind me, please, of the other things you have to do? Sure. I handle all the prep work for the sales team. Their appointments and their travel arrangements. Oh, that's certainly important. And takes what, about half your time? About that, yes. Okay. What else? And then there's the sales quotes. Emailing the quotes out, filing the documents. And that takes up what? Maybe another couple of hours a day. Leaving a couple of hours each day for making the calls. Well, no, then there's the website to do. With the website? I didn't know you were in. Uhum. Um aspecto importante antes desta interrupção, eu não sabia que você fazia a manutenção do website. É muito comum quando se procuram resolver problemas de desempenho, descobrir que os colaboradores têm funções que afinal desconhecíamos que tinham e que, portanto, os impedem de um desempenho adequado ou em conformidade com o esperado. Portanto, a importância do feedback é aqui ilustrada nestes dois exemplos. O feedback relacionado com os factos, portanto, a primeira etapa é garantir que há o acordo entre a chefia e o colaborador sobre os factos, sobre aquilo que é esperado por um lado e sobre aquilo que acontece por outro, ser direto, específico e preciso em relação àquilo que se espera versus àquilo que estará a acontecer, dar exemplos, ser consistente e depois é importante que o feedback leve ao estabelecimento de um plano de ações que possa ser acompanhado, portanto o colaborador sinta que não é deixado sozinho na procura de soluções de melhoria do seu desempenho. Erros mais comuns, apenas para terminar este tema, há erros que são associados à própria escolha do sistema de avaliação de desempenho e há erros que podem ser imputáveis aos utilizadores do sistema de avaliação de desempenho. Relativamente aos sistemas de avaliação de desempenho, há muitos sistemas de avaliação de desempenho que não têm qualquer alinhamento com a estratégia, ou seja, faz-se a avaliação de desempenho, cumpre-se o calendário anual, mas sem que os critérios, sem que o próprio processo de avaliação tenha qualquer ligação com as variáveis que são críticas ao sucesso da organização, nem na escolha das medidas, nem da escolha do processo, nem da sua periodicidade. E, portanto, quando assim é, as pessoas cumprem o procedimento, mas ele, na verdade, não tem qualquer aplicabilidade prática. Às vezes há sistemas de avaliação de desempenho diferentes por áreas, a área comercial tem um sistema, a área de produção tem outro, ou os quadros superiores têm um sistema de avaliação diferente e bastante distinto dos não quadros, sem que haja qualquer consistência entre ambos. Isto seria idêntico a os jogadores, de acordo com as suas posições, treinarem sempre de forma muito diferente, serem avaliados sempre de forma muito diferente e não terem a oportunidade de formarem uma equipa. Há sistemas de avaliação de desempenho que não são claros sobre os objetivos ou sobre aquilo que medem, misturam resultados com medidas subjetivas e inversamente. Há um erro muito comum associado à utilização dos sistemas de avaliação de desempenho, que é o não alinhamento com os restantes processos, ou seja, há colaboradores que recorrentemente têm um baixo desempenho, sem que isso nunca se traduza em diagnóstico de necessidades de formação ou em decisões que afetam, por exemplo, a sua compensação. E, portanto, ao fim de algum tempo, colaboradores e chefias percebem que a gestão do desempenho não serve
serve, não tem consequências práticas, não serve ao esforço de melhoria e, portanto, não tem utilidade. Por fim, e talvez de uma forma ainda mais triste, há sistemas de avaliação de desempenho que suportam utilizações pouco éticas de controle, de poder e, portanto, de reforço de práticas e comportamentos de bullying ou de não cooperação e, portanto, levam a uma utilização abusiva dos sistemas de avaliação de desempenho. Do ponto de vista dos utilizadores, há alguns erros comuns, sobretudo o facto de serem pouco exigentes com os sistemas de avaliação de desempenho que utilizam, o facto de muitos limitarem a aplicar as instruções que recebem do Departamento de Recursos Humanos ou que recebem na chefia direta, não investindo tempo no feedback, na entrevista de avaliação, não investindo os seus esforços a melhorar o desempenho dos seus colaboradores e das equipas. Portanto, acabam por não ter uma aplicação prática efetiva, acabam por poder utilizar práticas pouco éticas, ou poderem utilizar os sistemas de avaliação de desempenho e os seus resultados para justificar decisões de promoção ou de despedimento, sem que de facto essas avaliações tenham adesão à realidade. E, portanto, com isto é natural que estes sistemas de gestão de desempenho não suportem práticas de melhoria e, portanto, sejam ineficientes. Em síntese, a gestão de desempenho corresponde ao conjunto de processos e práticas que visam melhorar e não apenas controlar o desempenho dos indivíduos e da organização. Sem gestão do desempenho, os indivíduos perdem referências, motivação e a orientação quanto ao que podem e devem melhorar. Sem investimento em formação quanto aos objetivos, utilizações adequadas do sistema de gestão e avaliação de desempenho, os gestores também perdem capacidade para lidarem com as dificuldades, o que prejudica o desempenho individual e organizacional. Sem melhoria, as organizações e os indivíduos perdem eficiência e eficácia e é natural que os melhores talentos abandonem a organização por perceberem que esta não investe o suficiente na melhoria do seu desempenho. Muito obrigada. Este é naturalmente um tema complexo que exigirá maior desenvolvimento consultando outras fontes. Muito obrigada e até breve.